É importante demais para eu perguntar a outras pessoas: será que um dos maiores mistérios da Bíblia poderia finalmente ser descoberto? Durante séculos, cristãos, arqueólogos e céticos têm procurado a Arca de Noé, o navio que salvou a humanidade e o reino animal do julgamento de Deus. Agora, novas descobertas chocantes da Turquia estão a reavivar a fé e a abalar o mundo científico. Tudo escondido dentro do que muitos acreditam ser o verdadeiro local de descanso da Arca de Noé. Jesus disse uma vez que os dias de seu retorno seriam como os dias de Noé. Essas descobertas poderiam ser mais do que apenas evidências do passado. Seriam sinais do futuro. Não perca o que pode ser uma das descobertas mais proféticas da nossa geração. Fique conosco. A Arca é apenas o começo. Durante séculos, exploradores e crentes procuraram o local de descanso da Arca de Noé. Agora, 3 locais na Turquia surgiram como os candidatos mais convincentes, cada um oferecendo pistas únicas que poderiam finalmente resolver um dos maiores mistérios da Bíblia, a anomalia do Ararat. Imagens de satélite do Monte Ararat, na Turquia, revelam uma enorme forma semelhante a um navio enterrado sob a neve, correspondendo às dimensões da Arca de Noé de Gênesis 8:04. Algumas expedições relatam padrões semelhantes a madeira e estruturas de costelas, mas o clima rigoroso e as restrições militares limitaram a exploração mais profunda. O sítio arqueológico de Durapunor, a apenas 32 km ao sul do Monte Ararat, mostra uma formação em forma de barco que muitos acreditam ser os restos da Arca. Descoberto por Ron Witt, o local contém vestígios de madeira antiga, acessórios de metal e varreduras de radar mostrando uma estrutura semelhante a uma quilha, sugerindo um grande navio feito pelo homem. A descoberta de Nami, em 2010, investigadores chineses e turcos afirmaram ter entrado numa estrutura de madeira no Monte Ararat, a 13.000 pés. No interior, encontraram salas feitas de madeira antiga, possivelmente estábulos. Apesar do ceticismo, a equipe mantém sua afirmação, levantando a questão: a Arca de Noé finalmente foi encontrada. Espera um segundo. Toque no botão curtir, deixe um comentário abaixo e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. Tudo bem, vamos continuar. Diz-se que dentro da Arca de Noé encontraram algo que surpreendeu até os pesquisadores mais experientes. Fósseis, e não quaisquer fósseis, mas restos de criaturas há muito extintas, foram preservados perto do que muitos acreditam ser o local de descanso final da Arca de Noé. O que realmente chocou o mundo cristão não foi apenas a possível localização da Arca, mas o que foi encontrado dentro dela. Fósseis de gatos com dentes de sabre teriam sido descobertos perto do local da suposta Arca, enterrados em camadas de sedimentos e preservados com incrível clareza. Seriam estes os restos dos mesmos animais que Noé salvou da extinção? A primeira descoberta é talvez a mais assustadora: os restos fossilizados de grandes felinos carnívoros, que se acredita serem gatos com dentes de sabre, muito provavelmente o Smilodon, um animal que já foi nativo das Américas e da Eurásia. Conhecidos por seus enormes caninos, que podiam atingir mais de 18 centímetros de comprimento, esses carnívoros eram poderosos e temíveis em sua época. A presença deles perto do local da Arca é intrigante. Como poderia um predador de tal tamanho e origem ter aparecido no topo de uma montanha na Turquia moderna? Alguns acreditam que os fósseis se enquadram perfeitamente no relato de Gênesis, que Noé foi instruído a levar consigo 2 de cada espécie. Esses felinos dente de sabre podem ter entrado na Arca juntos, guiados não apenas pelo instinto, mas por comando divino. Perto dali, outra descoberta surpreendente: os restos fossilizados de uma preguiça gigante, que se acredita ser do gênero Megatrium. Essas criaturas gentis e herbívoras eram aproximadamente do tamanho dos elefantes modernos, com garras poderosas e um andar lento. A maioria dos fósseis de Megatrium foram encontrados na América do Sul, longe da Turquia, aumentando o mistério do seu aparecimento perto do suposto local da Arca. Os vestígios apresentam sinais de preservação condizentes com um ambiente seco e fechado, possivelmente no interior de uma estrutura de madeira. Seriam estas as preguiças que Noé preservou para manter a biodiversidade mundial? O seu tamanho e singularidade teriam tornado-os essenciais para o ecossistema pós-dilúvio. Talvez a descoberta mais surpreendente seja o fóssil de um mamute peludo, uma criatura associada à era glacial no Ártico. Com pelo grosso, presas enormes e alturas de até 4 metros, os mamutes foram adaptados aos climas mais frios da Terra. Então, o que faziam os seus restos mortais perto do Monte Ararat? Alguns relatos dizem que os mamutes foram encontrados em uma sala que lembrava um celeiro ou área de armazenamento, possivelmente onde os animais eram mantidos na Arca. Isto se encaixa perfeitamente com Gênesis 6:20, onde Deus instruiu Noé a preservar os animais. A presença de fósseis de mamutes em tal local sugere que eles foram trazidos para lá intencionalmente, não por migração, mas por orientação de Deus. Será que a maior descoberta da história da humanidade acabou de ser feita? A Arca de Noé, um dos artefatos mais misteriosos e debatidos da Bíblia, pode ter sido finalmente descoberta no Monte Ararat, na Turquia. Ainda mais chocante, um fóssil foi encontrado no interior,
levantando questões inquietantes sobre a história antiga e a profecia bíblica. O que é esse fóssil? Poderia isto ser um sinal direto de Deus cumprindo as advertências de Jesus sobre os últimos dias? A verdade pode ser mais perturbadora do que você pensa. Junte-se a nós enquanto desvendamos o mistério, a busca pela Arca de Noé. Durante séculos, exploradores e historiadores procuraram a Arca de Noé, um dos artefatos mais famosos da história bíblica. A história do grande dilúvio é bem conhecida, mas a sua exatidão histórica permanece debatida. De acordo com Gênesis 8:04, a arca pousou nas montanhas de Ararat depois que as águas do dilúvio baixaram. O Monte Ararat, no leste da Turquia, tem sido o foco de inúmeras expedições, com muitas afirmando ter encontrado evidências da arca. Imagens de satélite mostram uma estrutura semelhante a uma embarcação incrustada no gelo. Relatos de testemunhas oculares de vigas de madeira vistas na montanha. Relatos históricos dos primeiros exploradores, incluindo Marco Polo, que escreveu sobre uma enorme estrutura de madeira na montanha. Apesar do ceticismo, a busca pela Arca de Noé continua. Uma descoberta recente no Monte Ararat reacendeu o debate, deixando os investigadores atordoados. Espere um segundo. Toque no botão curtir, deixe um comentário abaixo e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. Tudo bem, vamos continuar. Uma descoberta notável dentro da arca, uma equipa de cientistas e arqueólogos que investigavam um sítio na Turquia fez recentemente uma descoberta inovadora, que poderá remodelar a nossa compreensão do grande dilúvio. Nas profundezas do que pareciam ser os restos preservados da Arca de Noé, eles descobriram algo surpreendente: restos fósseis de mamute enterrados dentro da estrutura. A descoberta de fósseis de mamutes dentro da suposta arca levantou inúmeras questões. Como essas enormes criaturas da era glacial acabaram dentro da estrutura da arca? Poderia isto servir como mais uma prova de que um dilúvio cataclísmico engoliu a Terra, preservando formas de vida antigas no seu rescaldo? De acordo com Gênesis 6, 19, 20, Deus ordenou a Noé que trouxesse 2 de cada espécie de criatura viva para a arca. Embora muitos presumam que isso se refere apenas aos animais modernos, é possível que criaturas pré-históricas como os mamutes também tenham sido incluídas. Alguns pesquisadores sugerem que os mamutes e outras criaturas da era glacial coexistiram com os primeiros humanos antes do dilúvio, o que significa que Noé pode tê-los levado a bordo da arca. Outra teoria propõe que as águas da enchente rapidamente enterraram e fossilizaram várias criaturas, preservando-as sob camadas de sedimentos. Se esses restos de mamute foram encontrados dentro da estrutura da arca, isso poderia sugerir que eles estavam na arca ou foram arrastados pelas águas da enchente depois que o navio parou. Além disso, alguns textos antigos e tradições orais mencionam grandes criaturas misteriosas que morreram no dilúvio. Poderiam esses restos gigantescos fazer parte dessa história? Se sim, que outros segredos antigos podem estar escondidos dentro da arca, esperando para serem revelados? Esta descoberta desafia muitas interpretações convencionais da narrativa do dilúvio. Se criaturas pré-históricas como os mamutes fossem preservadas dentro ou ao redor da arca, isso poderia remodelar a nossa compreensão da história antiga, dos relatos bíblicos e das origens da vida primitiva na Terra. Alguns acreditam que esta descoberta fornece provas convincentes de que o dilúvio bíblico foi um verdadeiro evento global. O livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, descreve criaturas poderosas como Behemoth e Leviatã. Bestas enormes que muitos acreditam que poderiam ser referências a animais extintos. Essas criaturas poderiam ter vivido ao lado de Noé. A presença de tais fósseis pode oferecer evidência física do dilúvio descrito na Bíblia. Se o grande dilúvio foi poderoso o suficiente para destruir a maior parte da população da Terra e remodelar a paisagem, é plausível que os restos mortais de criaturas antigas tenham ficado sepultados dentro da estrutura da arca ao longo do tempo. Porque a Arca de Noé é significativa hoje. A Arca de Noé não é apenas um artefato antigo. É um símbolo poderoso do poder, julgamento e misericórdia de Deus. A enchente foi mais do que um evento histórico. Serviu como um aviso divino para a humanidade. Mostrou que, embora Deus seja paciente, Ele também é justo. Quando as pessoas o rejeitam e vivem em rebelião, o julgamento segue-se inevitavelmente. Contudo, mesmo no julgamento, Deus fornece um caminho para a salvação. Assim como forneceu a arca para Noé e sua família, Ele oferece hoje a salvação por meio de Jesus Cristo. A história da Arca de Noé continua relevante porque reflete a fidelidade de Deus. Em Gênesis 6:9, Deus instruiu Noé a construir uma arca como forma de escapar do julgamento vindouro. Da mesma forma, Deus deu à humanidade uma arca na forma de Jesus Cristo, que oferece a salvação àqueles que nele acreditam. Uma descoberta inovadora. Durante séculos, a busca pela Arca de Noé cativou a imaginação de exploradores e arqueólogos. Em 11 de setembro de 1959, o capitão Ilhan Panar, do exército turco, estava revisando aproximadamente 10.000 fotografias aéreas quando percebeu algo incomum. Uma das imagens tiradas acima das montanhas Ararat, no leste da Turquia,
revelou um objeto em forma de arca. Convencido de que esta estrutura não foi formada naturalmente, Durpanar mediu suas dimensões e concluiu que poderiam ser os restos da Arca de Noé. A localização e o tamanho pareciam estar alinhados com a descrição bíblica. Isso motivou uma expedição às montanhas Aurorite no ano seguinte. A equipe identificou com sucesso a estrutura semelhante a um barco vista na fotografia, e sua descoberta foi publicada em Vida Revista em 5 de setembro de 1960. O artigo despertou o interesse de Ronald E. Witt, um anestesista residente no Tennessee que acreditava que o local merecia uma investigação mais aprofundada. Na década de 1980, Witt usou radar de penetração no solo e outros equipamentos para examinar o local. Embora o radar tivesse profundidade limitada, detectou formações verticais semelhantes a paredes dentro da estrutura em forma de navio, levando Witt a especular que era feita pelo homem. Durante uma varredura, o radar detectou um objeto quadrado dentro da estrutura, que os militares turcos escavaram posteriormente. O espécime foi enviado aos laboratórios Galbra, no GEUA, onde testes revelaram carbono orgânico, indicando que o material era consistente com madeira petrificada. Witt também descobriu um grande objeto metálico semelhante a um rebite perto da arca. Testes realizados pelos laboratórios Stade-Nalva confirmaram a composição complexa do metal, incluindo o alumínio, um material que não ocorre naturalmente na sua forma pura, sugerindo que foi feito pelo homem. Com base em sua pesquisa, Witt teorizou que a arca inicialmente pousou mais alto na encosta, mas com o tempo foi carregada montanha abaixo por um deslizamento de terra ou fluxo de lava. O seu percurso foi interrompido por um grande afloramento rochoso que lhe perfurou o lado direito, ancorando-o no local onde foi posteriormente soterrado pela lama e preservado. Em outubro de 1990, Witt e Richard Reeves iniciaram uma mini-escavação usando pás especialmente projetadas para remover cuidadosamente o material desgastado ao redor das costelas do navio. As estruturas de costelas recém-descobertas destacavam-se contra o solo mais escuro circundante. Eles revelaram 10 costelas no total. Esses recortes da fita permanecem visíveis até hoje, especialmente na parte traseira do navio. Apesar destas descobertas, o tamanho total e a profundidade da estrutura abaixo da superfície permaneceram em grande parte desconhecidos. Recentemente, o governo turco permitiu que John Larson conduzisse uma varredura do local da Arca de Noé usando tecnologia de ponta de imagem terrestre de resistividade de penetração profunda. Isto marcou a primeira vez que um equipamento tão avançado, capaz de escanear até 38 metros abaixo da superfície, foi utilizado no local. Com esta tecnologia, os pesquisadores conseguiram capturar toda a estrutura tridimensional do navio enterrado no subsolo, superando as capacidades do radar de penetração no solo padrão. Originalmente desenvolvida na década de 1920 para exploração de petróleo e minerais, a imagem de resistividade teve avanços significativos, tornando-se uma ferramenta essencial na arqueologia moderna. Os dados coletados nas varreduras de resistividade envolvem centenas de medições da resistência do solo em diversas profundidades e locais, oferecendo uma visão detalhada sem a necessidade de escavação. Como diferentes materiais possuem propriedades elétricas únicas, a tecnologia permite aos pesquisadores visualizar variações na composição ou estrutura do solo. Larson, auxiliado por Randall Lee, reuniu dados detalhados de resistividade no local, revelando uma elevação lateral do objeto em forma de navio. Uma análise mais aprofundada do formato do casco em 3 dimensões revelou que a seção frontal enterrada se assemelhava a um navio simétrico com um desenho de buraco profundo. De acordo com as descrições bíblicas, a Arca de Noé foi construída com 3 decks, e as imagens de resistividade tornaram possível visualizar níveis individuais de resistência nos dados. Ao examinar a estrutura interna do navio, foram observadas 3 superfícies planas distintas, que se estendiam por toda a largura do navio, correspondendo aos 3 conveses descritos na Bíblia. Embora essas descobertas tenham gerado entusiasmo, nem todos estão convencidos. A busca para confirmar a existência da Arca de Noé e identificar a misteriosa madeira de esquilo mencionada na Bíblia continua. Hoje, os estudiosos empregam técnicas científicas avançadas para reexaminar mistérios históricos, descobrindo novas evidências e gerando novos insights. Um foco significativo permanece na busca pela Arca de Noé, com muita atenção voltada para o Monte Ararat. De acordo com o Gênesis, a Arca de Noé pousou nas montanhas de Ararat depois que o grande dilúvio recuou, levando a uma série de estudos arqueológicos e geológicos explorando a região em busca de pistas. O Monte Ararat, localizado no leste da Turquia, perto da fronteira iraniana, tornou-se um local central para investigações devido à sua ligação histórica com a Arca de Noé. Ao longo dos anos, numerosas expedições foram lançadas a esta região em busca do lendário navio. Esta busca contínua também despertou a curiosidade sobre como a arca foi construída e os materiais utilizados na sua criação. O que foi encontrado na Arca de Noé? À medida que os arqueólogos continuavam a explorar as ruínas de Durpanar, encontraram vestígios inesperados. No início, eles pensaram que eram apenas amostras antigas de pedra e madeira. Mas à medida que cavavam mais fundo, descobriram esqueletos gigantes. Os cientistas ficaram surpresos e rapidamente os analisaram.
Os resultados mostraram que estes não eram ossos de nenhum animal ou humano que eles conheciam. Esses ossos pertencem aos Nefilim, as criaturas híbridas de anjos caídos e humanos descritas na Bíblia. Os Nefilim eram muito maiores que os humanos normais, e os vestígios encontrados em Durpanar reforçaram os relatos bíblicos de sua existência. Cientistas e teólogos começaram a debater como estas criaturas poderiam ter sobrevivido ao grande dilúvio. Isto levanta muitas questões sobre a história da Arca de Noé e os mistérios não resolvidos do que realmente aconteceu naquela época. Alguns teorizam que alguns Nefilim podem ter escapado do julgamento de Deus escondendo-se nas profundezas da arca ou de alguma forma sobrevivendo ao dilúvio. Outros acreditam que estes ossos são evidências de criaturas que tentaram entrar na arca, mas foram bloqueadas e morreram no processo. Esta descoberta abalou o mundo religioso e científico. As pessoas estão começando a se perguntar se existem outros eventos históricos que foram ocultados ou mal compreendidos durante milhares de anos. Os Nefilim, com sua existência misteriosa e poder terrível, tornaram-se um tema quente nas discussões sobre história e fé. Mas o mais importante é que esta descoberta não é apenas um testemunho do passado, mas também um lembrete da complexidade e do mistério da história humana. A Arca de Noé, já um símbolo de fé e salvação, agora guarda muitos mistérios não descobertos, abrindo novos capítulos na jornada para aprender sobre a origem e o destino da humanidade. Mas os Nefilim estavam realmente na Arca de Noé? Ou os ossos foram simplesmente encontrados nas proximidades? Há uma crença de que a Arca de Noé foi criada para salvar Noé, sua família e um par de cada espécie animal. Mas uma criatura foi deliberadamente excluída por Deus, os Nefilim. Esses seres misteriosos, conhecidos por sua maldade, não embarcaram na arca e morreram no dilúvio. Foi o mal perpetrado pelos Nefilim que levou Deus a tomar a difícil decisão de erradicar a humanidade. De acordo com o relato bíblico, os Nefilim eram descendentes de anjos rebeldes que se acasalaram com mulheres humanas durante a época de Noé, resultando em super-humanos violentos. Conforme declarado em Gênesis 6:2, os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram lindas e se casaram com qualquer uma delas que escolheram. Esses filhos de Deus eram na verdade anjos que abandonaram sua morada celestial, se transformaram em humanos e tomaram todas as mulheres que desejaram por causa de sua beleza. Esta união antinatural produziu crianças híbridas que não eram comuns. Eles eram fortes, misteriosos e malévolos. Gênesis 6:4-5 continua: quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas, eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. O Senhor viu quão grande a maldade da raça humana havia se tornado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era apenas mau o tempo todo. Os Nefilins encheram a terra de violência e maldade. Consequentemente, Deus declarou a Noé em Gênesis 6:13: vou acabar com todas as pessoas, pois a terra está cheia de violência por causa delas. Certamente irei destruir a eles e à terra. Os Nefilim lançaram uma sombra de maldade e ira sobre a terra e toda a criação. Eles corromperam a humanidade, levando à decadência moral generalizada. Vendo a extensão dessa corrupção, Deus decidiu destruir a humanidade. No entanto, Deus também pretendia preservar os animais que ele criou, pois eles eram inocentes. Para conseguir isso, ele escolheu um representante humano justo, Noé, que se destacou pela sua integridade numa geração cheia de iniquidade. Noé desempenhou um papel crucial na ligação entre o passado e o futuro antes e depois do dilúvio. Ao contrário do resto da sua geração, Noé escolheu ser justo, o que o destacou. Depois de selecionar Noé, Deus ordenou-lhe que construísse uma arca e revelou seu plano de inundar o mundo. A missão de Noé era salvar sua família e os animais que Deus havia criado. Em Gênesis 7:1, Deus disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque te achei justo nesta geração. É notável que foi Deus quem fez o convite a Noé e sua família para entrarem na arca. Este convite incluía Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. A ordem de Deus a Noé, vá, marcou um momento significativo, pois não havia sido dito a ele antes. A construção da arca levou 120 anos, período durante o qual Noé e sua família poderiam ter sido tentados a se desviar da justiça. No entanto, Deus impôs uma condição estrita. Os Nefilim não deveriam ser permitidos na arca. A sua exclusão era imperativa, pois eram responsáveis pela corrupção do mundo e pelo mal prevalecente. Noé recebeu a ordem de Deus e, embora inicialmente tenha ficado perplexo, colocou sua confiança na palavra de Deus e seguiu suas instruções precisas. Um aspecto que tornou os Nefilim particularmente perigosos foi a sua consciência da construção da enorme arca de madeira por Noé ao longo de 120 anos. Eles só perceberam no momento do dilúvio que não foram convidados, levantando muitas questões sobre se algum Nefilim sobreviveu ao dilúvio. A arca foi concluída e pouco antes das águas da enchente começarem a subir, as pessoas testemunharam animais de todas as espécies entrando na arca. Seguindo-os, Noé, sua esposa, seus filhos e suas esposas entraram na arca, e então Deus fechou a porta.
Os animais que entraram eram macho e fêmea de todos os seres vivos, como Deus ordenara a Noé. Então o Senhor o prendeu. Gênesis 7:16. Este versículo sugere que o próprio Deus estava presente com Noé na arca. Deus chamou Noé para entrar na arca e foi quem selou sua porta antes do início do dilúvio. Este ato de Deus fechando a porta simbolizou que após seu julgamento não havia como voltar atrás. Ninguém poderia mudar de atitude e entrar na arca. A Bíblia então afirma que todos que estavam fora da arca morreram no dilúvio. As águas subiram e cobriram as montanhas a uma profundidade de mais de 15 covados. Todos os seres vivos que se moviam na terra morreram, pássaros, gado, animais selvagens, todas as criaturas que pululam sobre a terra e toda a humanidade. Tudo em terra firme que tinha o sopro da vida nas narinas morreu. Todos os seres vivos da face da terra foram exterminados. Pessoas e animais e as criaturas que se movem pelo chão, e os pássaros foram varridos da terra. Restaram apenas Noé e os que estavam com ele na arca. Gênesis 7:20. Todos os Nefilim morreram no dilúvio porque não entraram na arca. Além disso, a Bíblia confirma que apenas os justos na fé sobreviveram ao dilúvio, enquanto todos os ímpios, incluindo os anjos rebeldes e os seus descendentes, foram destruídos. Excluir os Nefilim da arca provou ser a decisão correta. Apesar de sua extinção, o legado dos Nefilim continuou em narrativas posteriores. A menção deles se estende até a época de Moisés, quando os 12 espiões dos israelitas relataram ter visto Nefilins durante o reconhecimento de 40 dias da terra prometida. É possível que os espiões tenham exagerado, alegando que a alta tribo Refaim era o gigante Nefilim e exagerando muito a comparação ao dizer que os israelitas eram como gafanhotos próximos a eles. No entanto, juntamente com o relatório falso dos 10 espiões temerosos, houve um relato preciso dos 2 espiões fiéis, Josué e Caleb. Devido ao relatório negativo e ao medo que se seguiu, Deus puniu toda a geração que não confiou no seu poder, fazendo-os vagar pelo deserto do Sinai durante 40 anos, até que a geração infiel pereceu, exceto Josué e Caleb. Assim, a próxima geração herdou a terra prometida. A história dos Nefilim não sobreviveu ao dilúvio da época de Noé. O relatório dos espiões foi uma invenção da imaginação dos espiões temerosos e dos israelitas infiéis, apesar de terem testemunhado a vitória milagrosa sobre o exército de elite egípcio afogado no Mar Vermelho. O termo Nefilim aparece 2 vezes na Bíblia. Uma vez em Gênesis 6:4 e uma vez em Números 13:33. A identidade precisa dos Nefilim e dos filhos de Deus permanece um assunto de debate entre os estudiosos, com alguns sugerindo que os filhos de Deus eram anjos caídos e outros propondo que eram descendentes de Sete. Esta história serve como um lembrete profundo das consequências destrutivas do pecado e um testemunho da justiça de Deus, razão pela qual a Arca de Noé é lembrada como um símbolo de esperança e salvação. Como ser salvo? João 3:16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia nos diz que Jesus veio para salvar pecadores. Também nos diz como ser salvos. Viver pela palavra de Deus acompanha o arrependimento, o batismo e a fé. Uma das escrituras mais famosas é João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João continua, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 17. Quando o nascimento de Jesus foi profetizado, observa o que foi dito, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:12-21. O apóstolo Paulo entendeu uma das razões pelas quais Jesus Cristo veio ao mundo, para salvar os pecadores. 1 Timóteo, Rom. Porque devemos ser salvos do pecado. O pecado, que segundo 1 João 3:4 é a transgressão da lei de Deus, leva à morte. Pois quando vocês eram escravos do pecado, vocês eram livres no que diz respeito à justiça. Que fruto você obteve então nas coisas das quais agora se envergonha? Pois o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos escravos de Deus, vocês têm o seu fruto para a santidade e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Como alguém se torna livre do pecado? O apóstolo Paulo explica em Romanos 10:9-13. Se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Pois a Escritura diz: quem nele crê não será envergonhado, pois não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor em geral é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por esta razão, muitas pessoas acreditam que ser salvo do pecado é apenas uma questão de aceitar Jesus Cristo.
Mas a Bíblia também revela que há muito mais coisas envolvidas em ser salvo. Arrependimento e batismo. Observa as palavras de Jesus Cristo em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A crença e o batismo são necessários para a salvação. Veremos primeiro a importância do batismo. Uma das escrituras mais importantes, mas muitas vezes negligenciada, sobre como ser salvo é Atos 2:37-38. No dia de Pentecostes, quando a Igreja de Deus do Novo Testamento foi estabelecida, Pedro pregou uma mensagem profunda que tocou os corações e as consciências daqueles que ouviam. O que ouviram os convenceu a agir. Agora, quando ouviram isso, ficaram com o coração partido e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: Homens e irmãos, que faremos? Sem rodeios, Pedro disse-lhes: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro começou sua resposta com uma palavra muito imperativa: arrependei-vos. Afastar-se do pecado e seguir a Deus são fundamentais para a compreensão do arrependimento. As palavras de Jesus Cristo também enfatizam esta ação necessária. Mas, a menos que você se arrependa, todos vocês também perecerão. Lucas 13:05. Qual foi a reação da multidão à resposta de Pedro? Atos 2:41. Então aqueles que aceitaram de bom grado a sua palavra foram batizados, e naquele dia cerca de 3.000 almas foram acrescentadas a eles. O arrependimento, que precede o batismo, e depois o próprio batismo, são passos vitais para a salvação. Esses passos não foram importantes apenas para aqueles que ouviram Cristo e Pedro, mas ainda são importantes para aqueles que hoje buscam a salvação. Por causa do seu amor por nós, Deus é paciente conosco em nossa ignorância. Mas quando entendemos as expectativas de Deus, Ele quer que respondamos. Enfatizando este ponto, Paulo exclamou que Deus agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Atos 17:30. Crença. Observe agora o que Jesus disse quando começou a pregar o Evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Marcos 1:15. O apóstolo Paulo fazendo uma declaração interessante em 1 Coríntios 15:1-2. Além disso, irmãos, declaro-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes a palavra que vos anunciei, a menos que tenhais crido em vão. Devemos, portanto, crer na mensagem do Evangelho pela qual somos salvos. Essa mensagem incluía o fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras e que Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia de acordo com as Escrituras. Versículos 3-4. A mensagem do Evangelho também inclui o retorno do nosso Salvador a esta terra. Jesus Cristo retornará para estabelecer o reino de Deus. Ele retornará como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. É preciso acreditar nesta mensagem de que Jesus Cristo é verdadeiramente nosso Salvador e Rei que virá em breve. Devemos acreditar, ter fé que Deus cumpre todas as suas promessas. Em Hebreus 11:1, a fé viva é lindamente definida para nós. Ora, a fé é a substância, a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vêem. Cada um de nós pode ter esse tipo de fé. Na verdade, devemos ter fé se quisermos honrar e amar a Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. Versículo 6. Somos salvos através de uma crença profunda em Deus, de que a palavra de Deus é verdadeira e segura. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Mas observe também o versículo 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, andando nas obras de Deus. Devemos continuar a viver uma vida justa como escreveu o apóstolo Tiago. Portanto, deixem de lado toda imundície e transbordamento de maldade e recebam com mansidão a palavra implantada que é capaz de salvar suas almas. Tiago 1:21. Não devemos voltar ao pecado, mas sim viver de acordo com a palavra de Deus, suas leis e caminhos encontrados na Bíblia. Seu modo de vida deve ser implantado em nossas mentes e em nossas vidas enquanto vivermos. Jesus Cristo nos diz especificamente que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. É preciso perseverar e continuar até o fim. Viver pela palavra de Deus acompanha o arrependimento, o batismo e a fé. Tudo isso deve andar junto. Pois sem nada disso ninguém pode ser salvo. Observe também Apocalipse 2:10 ou 11. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Viver pela palavra de Deus acompanha o arrependimento, o batismo e a fé. Tudo isso deve andar junto.
Pois sem nada disso ninguém pode ser salvo. Como ser salvo? O que você deve fazer? Primeiro temos que perceber que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Ele também quer que nos arrependamos. O Senhor não é negligente em sua promessa, como alguns consideram negligente, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Deus quer que cada um de nós se arrependa e chegue ao conhecimento da verdade. Ele quer que acreditemos e tenhamos fé em seu Filho, Jesus Cristo. Ele quer que sejamos batizados, o que simboliza o sepultamento dos nossos pecados passados no velho homem. Ele quer que façamos suas obras e que sejamos salvos e vivamos eternamente em seu reino. Para obter mais informações sobre os temas salvação, arrependimento, batismo e fé, encorajamos você a continuar lendo os artigos que abordam esses assuntos neste site. Deus quer que você entenda e haja de acordo com essas verdades maravilhosas sobre como ser salvo. O que significa ser salvo? Muitos acreditam que se simplesmente aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, serão salvos. Mas será esta a definição bíblica de salvação? O que significa ser salvo? Algumas pessoas religiosas perguntam aos outros: você está salvo? Se a resposta for não, a solução sugerida pode ser recitar uma breve declaração: aceito Jesus como meu Salvador. Tal conselho sobre ser salvo implica que uma declaração simples, embora sincera, explique tanto como o quando da salvação. No entanto, Jesus deixou bem claro que a salvação vai muito além das palavras. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. ênfase adicionada por toda parte. Leia a última parte desse versículo novamente. Aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus liga a salvação no reino de Deus às ações. De acordo com Jesus Cristo, apenas palavras não são suficientes. Você tem que conduzir sua vida cotidiana de acordo com a vontade de Deus. E implícito na declaração de Jesus está o entendimento de que a salvação não está completa agora, mas no futuro. Ele disse entrará no reino dos céus, não entrou no reino dos céus. Vamos explorar mais profundamente a questão: o que significa ser salvo? Existem condições para a salvação. Apesar do que Jesus disse acima, alguns acreditam que não há condições para a salvação além de crer e fazer uma confissão verbal. Um argumento comumente usado contra o que Cristo disse é que o amor de Deus é incondicional. O raciocínio é que, uma vez que o amor de Deus é incondicional, o seu dom gratuito de salvação também é incondicional. É verdade que Deus nos ama incondicionalmente. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira. João 3:16. Ele ama homens e mulheres, ricos e pobres, altamente educados e analfabetos, pessoas de toda e qualquer origem racial. Seu amor é sem discriminação ou preconceito. Mas será que o facto de Deus ter amor incondicional pela humanidade significa que Ele dá as suas bênçãos incondicionalmente? Isso é comparar maçãs e laranjas. Duas questões completamente diferentes. O amor incondicional de Deus não equivale a bênçãos incondicionais de Deus. É claro que nada que alguém possa fazer garante a salvação. É um presente dado pela graça, bondade e favor de Deus para nós. Nenhum ser humano pode fazer nada para ser digno desse presente. Mas a Bíblia deixa claro que existem requisitos para a salvação. Você pode ganhar a salvação. Não, não podemos ganhar a salvação. Mas alguns presumem que dizer que os cristãos são obrigados a fazer algo para serem salvos ensina que a salvação pode ser conquistada pelas obras. Esse raciocínio é falso. Você pode herdar uma dádiva que não ganhou e ainda assim ser obrigado pelo seu benfeitor a fazer certas coisas antes de receber sua herança. Claro, isso acontece o tempo todo. Por exemplo, um benfeitor rico pode deixar $1 milhão para um herdeiro, mas o benfeitor pode estipular em seu testamento que o herdeiro deve concluir uma educação universitária e atingir a idade de 21 anos antes de receber o dinheiro. O herdeiro ganha $1 milhão ao cumprir os requisitos do testamento? Não. Cumprir os requisitos para receber a herança não é o mesmo que ganhá-la. Se tentássemos compreender a doutrina da salvação através do debate humano, a discussão seria interminável. Somente Deus determina os parâmetros da salvação e declara que ela é uma dádiva. Isso significa que Deus diz que a salvação não pode ser conquistada. É por analogia uma herança. Somos herdeiros da salvação. Romanos 8:17. Pela fé, não pelas obras. Romanos 4:14. A salvação no reino de Deus é tão valiosa, tão magnífica, tão grandiosa e além da nossa imaginação que nenhuma quantidade de obras humanas poderia conquistá-la. Apenas uma pessoa foi digna de salvação por causa de suas obras perfeitas, Jesus Cristo.
É somente através do seu sacrifício e da sua vida ressuscitada que podemos ser declarados dignos ou justos diante de Deus. Romanos 5:10. Mas, tal como na analogia da herança humana acima, Deus também declara inequivocamente que os herdeiros da salvação devem cumprir certos requisitos para a receber. Deus não dará a vida eterna àqueles que se recusam a viver de acordo com os seus padrões e leis, tal como nenhum pai amoroso daria recompensas a um filho por comportamento rebelde. Você poderia pensar que as palavras de Jesus teriam resolvido a questão, mas este debate continua até hoje. Voltaremos a isso, mas primeiro precisamos considerar o que é a salvação. O que significa ser salvo? A salvação é o maior benefício que qualquer ser humano poderia receber. Como explicamos detalhadamente em nossos outros artigos sobre a salvação, ser salvo é um processo que começa com a mente humana deixando de viver e pensar da maneira que nos é natural, em vez disso, voltando-se para viver e pensar da maneira que Deus espera. Este processo começa com a aceitação de Jesus como Salvador, com o arrependimento dos nossos pecados passados e com o batismo. Mas isso é apenas o começo do processo. Fazendo uma analogia com uma corrida, o ponto de partida é o batismo, o momento em que a pessoa é perdoada dos seus pecados e recebe o dom do Espírito Santo de Deus. Alguns querem que você pense que a linha de partida e a linha de chegada são a mesma coisa. Contudo, a Bíblia ensina que a linha de chegada, quando a salvação estiver completa, é quando Deus muda uma pessoa da existência física para a existência espiritual. Então a pessoa é salva de perecer. Não é mais possível que alguém que está completamente salvo sofra uma lesão, contraia uma doença, envelheça ou morra. O apóstolo Pedro descreve isso como receber o fim da sua fé, a salvação das suas almas. 1 Pedro 1:9. Na linguagem cotidiana, ser salvo significa ser poupado ou resgatado de algo indesejável. Alguém pode ser salvo do afogamento ao ser resgatado de um corpo d'água. Uma pessoa pode ser salva da asfixia sendo retirada de um prédio em chamas por um bombeiro. Alguém poderia ser salvo da morte pelo tratamento médico bem-sucedido de uma lesão ou doença. Do que somos salvos? O conceito de salvação na Bíblia é semelhante. Uma pessoa é salva de algo indesejável. No caso da salvação espiritual, a condição indesejável da qual alguém é salvo é a morte eterna. Morte da qual não há ressurreição. Romanos 6:23 deixa isso claro. O salário do pecado é a morte. O que Jesus disse à mulher samaritana junto ao poço. Quem beber desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4:13-14. A vida eterna é outra maneira de dizer salvo. Depois de receber a vida eterna, a pessoa não estará mais sujeita aos elementos que causam dor, sofrimento e morte ao ser humano. Apocalipse 21:4. A água espiritual da qual Jesus estava falando é o Espírito Santo. A natureza divina que é dada a uma pessoa na linha de partida do processo de salvação. Quando uma pessoa é salva. Mas Jesus não disse também que quem crê nele tem vida eterna? Sim, ele fez. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6:47. A questão é, quando uma pessoa é salva? Bem, em certo sentido, assim que o processo de conversão começa no batismo e na imposição das mãos, os cristãos têm em suas mentes uma pequena porção da natureza de Deus, que é a sua essência divina. Segundo Pedro Asher 1:4. O Espírito de Deus é o adiantamento que eles devem ter para a salvação final. Efésios mostrando 1:3-14, Romanos 8:11. Os cristãos também recebem perdão total dos seus pecados passados no batismo. 1 Coríntios 6:11, Romanos 6:4. Eles são salvos da pena de morte por esses pecados. A pena de morte está apagada. Atos 3:19. A obediência aos 10 mandamentos é necessária para a salvação. Agora que vimos o que é a salvação, vamos continuar o nosso estudo das expectativas de Deus. A obediência é realmente necessária para alguém ser salvo. Considere o que Jesus disse a um jovem governante judeu. Este jovem perguntou a Jesus: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Mateus 19:16. Jesus lhe disse: Se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Mateus 19:17. Sabemos pelas Escrituras que vida significa vida eterna, que é o fim do processo de salvação. Novamente, descobrimos que é uma exigência dos crentes para receberem a salvação. Nada que possamos fazer traz a salvação, mas somos obrigados a guardar os 10 mandamentos ou não seremos salvos. Se você estudar esta história, descobrirá que o jovem já era um observador da maioria dos 10 mandamentos. E você verá que Jesus não impediu o homem de fazer isso, mas sim que Cristo tentou conduzir o homem à intenção e ao espírito da lei. Medir-se apenas pela lei seria legalismo.
Mas buscar e viver de acordo com os 10 mandamentos e a intenção espiritual para a qual Deus deu a cada um deles é o caminho para a salvação. A conclusão da salvação é a vida eterna. Temos informações básicas suficientes para que possamos agora entender um texto difícil que ajudará a concluir os pontos deste artigo. 4 dias depois de Lázaro, irmão de Marta, ter morrido e sido sepultado, Jesus disse-lhe: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e acredita em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? João 11, 25, 26. Agora podemos entender as palavras de Jesus. O crente tem a promessa da vida eterna, mas até que o processo seja concluído, a pessoa ainda está sujeita a lesões, doenças, envelhecimento e morte. Ele ou ela, portanto, ainda não está salvo de perecer. Quando o crente cruza a linha de chegada, Cristo inspirou o apóstolo Paulo a relatar a resposta. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos conto o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois este corruptível deve revestir-se da incorrupção, e este mortal deve revestir-se da imortalidade. Assim, quando este que é corruptível se revestir da incorrupção, e este que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 50, 55. Portanto, aqueles que são crentes nesta era serão transformados em espírito imortal no retorno de Jesus Cristo. Este é o culminar do processo de salvação que começa com o arrependimento e o batismo. Obrigado por assistir e fique ligado no próximo vídeo. Os pesquisadores dizem ter imagens 3D do que acreditam ser a arca nas montanhas Ararat, na Turquia. Você já se perguntou o que estaria dentro da arca de Noé? Hoje vamos revelar um segredo dentro deste navio. E esta é também a razão pela qual esta coisa misteriosa foi banida da arca de Noé. Aperte aquele botão de polegar para cima para mim. Deixe-me um comentário abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos. E vamos começar. Uma história de obediência e preservação da arca de Noé. A narrativa do dilúvio começa com Deus observando a crescente maldade da humanidade e decidindo purificar a terra com um grande dilúvio. Ele seleciona Noé, um homem justo e inocente entre seu povo, para empreender uma missão crucial de construir uma arca que protegeria ele, sua família e pares de todas as espécies animais. Esta tarefa monumental ordenada por Deus visa salvar a criação. Noé, obediente à palavra divina, segue meticulosamente todas as instruções. Em Gênesis 6, 14, 16, Deus fornece instruções específicas a Noé. Faça para você uma arca de madeira de gofer. Faça compartimentos na arca e cubra-a por dentro e por fora com piche. É assim que você deve fazê-la. O comprimento da arca era de 300 covados, a sua largura de 50 covados e a sua altura de 30 covados. Esta enorme arca teria uma única porta, 3 conveses e uma janela para luz e ventilação. Preservar as espécies era um elemento-chave no plano de Deus. Em Gênesis 6 horas e 19, ele ordena: e de todos os seres viventes de toda a carne, você trará 2 de cada espécie para dentro da arca, para mantê-los vivos com você. Eles serão macho e fêmea. Esta ordem é reiterada em Gênesis 7, 2, 3, onde Deus instrui Noé a levar 7 pares de animais limpos, 1 par de animais impuros e 7 pares de pássaros. O objetivo claro é garantir a continuidade da vida na terra após o dilúvio. Construir a arca não foi apenas um ato de obediência, mas também um símbolo de esperança e renovação. Ao reunir várias criaturas, Noé garante a sobrevivência da diversificada criação de Deus em meio à destruição iminente. Compreender o contexto bíblico do dilúvio e da construção da arca é vital para compreender a situação que Noé enfrentou. Sua fé inabalável e determinação em seguir as ordens de Deus estabeleceram um exemplo atemporal de devoção e obediência. Quando Noé começou a ocultar criaturas para a arca, ele seguiu as instruções detalhadas de Deus. Deus ordenou a Noé que escolhesse casais de todo tipo de animal para garantir que todas as formas de vida pudessem continuar após o dilúvio. A arca cheia de várias formas de vida tornou-se o microcosmo do mundo. Cada criatura, grande ou pequena, tinha o seu lugar no plano divino de Deus. A presença de todas essas criaturas na arca simboliza a proteção e provisão de Deus para a sua criação, demonstrando que nenhum detalhe é insignificante para o Criador. Além disso, esta diversidade na arca pronuncia a nova aliança de Deus com a humanidade e todas as criaturas após o dilúvio, reafirmando o valor intrínseco de toda a vida. A Bíblia diz que estranhas criaturas que se acredita serem Nefilim foram encontradas na arca de Noé. Mas isso é verdade. A noção de que certas criaturas não eram permitidas na arca de Noé deu origem a mitos e lendas durante séculos.
Contos antigos falam de seres como os Nefilim, gigantes mencionados no livro de Gênesis, que eram descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. De acordo com alguns relatos, estes gigantes eram violentos e corruptos, levando Deus a purificar a terra com o dilúvio. Além dos Nefilim, existem lendas que também mencionam outros seres míticos. Diz-se que criaturas como centauros, quimeras e outras figuras mitológicas foram excluídas da arca. Embora estes seres míticos não sejam explicitamente mencionados nos relatos bíblicos canônicos, a referência aos Nefilins em Gênesis 6:4 sugere a presença de seres extraordinários na terra antes do dilúvio. Os Nefilim estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos humanos e tiveram filhos com elas. Eles foram os heróis de antigamente, homens de renome. Embora a Bíblia não mencione diretamente outras criaturas mitológicas, essas lendas persistem no folclore e nas interpretações apócrifas. A questão não era que essas criaturas foram encontradas, mas sim que não lhes foi permitido estar na arca de Noé. A propósito, você ama nosso canal? Se sim, por favor, faça uma doação para nos dar um super bate-papo. Obrigado a todos. Uma comparação interessante entre os relatos bíblicos e estas lendas reside nas razões para a exclusão destas criaturas. No texto bíblico, Deus instruiu Noé a trazer para a arca apenas animais que ele criou de acordo com suas espécies, excluindo criaturas que resultaram de misturas ou corrupções da criação original, como os Nefilim. Isto pode ser visto como a preservação da pureza da criação original de Deus, onde qualquer forma de hibridismo ou corrupção não era permitida na nova ordem que surgiria após o dilúvio. Existem várias razões para a exclusão destas criaturas. Teologicamente, esses seres simbolizam a corrupção e o desvio dos planos de Deus. A existência de híbridos e gigantes perturbou a ordem natural de criação estabelecida. Além disso, a presença de seres tão poderosos e muitas vezes violentos poderia ter colocado em perigo a sobrevivência de humanos e animais na arca. A arca pretendia ser um santuário de pureza e renovação, e a inclusão de seres corruptos teria minado este propósito divino. Estas histórias, embora não façam parte do cânon bíblico, oferecem insights sobre visões antigas sobre pureza, corrupção e ordem natural. Eles ilustram a luta entre o bem e o mal, a pureza e a corrupção, que é central na narrativa do dilúvio. A exclusão destas criaturas serve de alegoria para a necessidade de manter a integridade moral e espiritual num mundo propenso ao desvio destes princípios. A exclusão de certas criaturas da arca de Noé gerou diversas interpretações teológicas ao longo dos séculos. Estudiosos e teólogos têm perspectivas diferentes sobre por que Deus escolheu não permitir certas formas de vida na arca. Uma interpretação comum é que criaturas como os Nefilim representavam uma corrupção da criação original de Deus. Alguns teólogos defendem que a existência destes seres híbridos e gigantes violou a ordem natural estabelecida por Deus para restaurá-la com o dilúvio. Os Nefilim, conforme mencionados anteriormente e descritos no livro de Gênesis, são frequentemente vistos como símbolos da desobediência humana e da decadência moral.